Boa tarde, bem-vindos ao nosso programa semanal sobre os livros da editora. E hoje eu vou conversar com o Rafael Padial, autor de Sobre a Passagem de Marx ao Comunismo, esse livraço que acabou de sair com uma capa linda e enorme, e sobre aspectos fundamentais da vida e da obra de Marx, que acho que vai ser interessante para todos. Então, eu queria agradecer muito a presença do Rafael e a audiência de vocês, e depois da vinheta a gente volta com o próprio Rafael para a gente começar a conversar. Então, bem-vindos a mais um Saco de Gatos. Oi, Rafael, tudo bom? Primeiramente, bem-vindo aqui ao Saco de Gatos, nosso programa semanal sobre os livros da Alameda. E hoje vamos conversar sobre o seu livro que acabou de sair, tão bonito que ficou e tão legal. E tudo bem? Está no Brasil, né? Que você estava fora. Estou no Brasil ainda por uns 20 dias. Estou aqui para a gente fazer um barulho com o livro. Ai, que bom. Primeira coisa, Rafael, bom, eu gosto desse livro, gostei de como ficou o livro, a capa, ficou tudo super legal. E o miolo e tal. E como queria te perguntar, como começou essa pesquisa, né? Que deu um resultado bem volumoso, assim, na verdade. Bom, o livro ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, né? Em filosofia na Unicamp. E foi uma pesquisa entre 2016 e 2022. Então, foi um projeto longo. Foram alguns bons anos escrevendo propriamente, mas também bastante tempo lendo. A princípio era até para ser um projeto que abarcasse um período maior da vida do Marx, mas quando eu comecei a própria produção eu vi que eu precisaria entrar num grau de detalhe muito grande. São 4 anos da vida do Marx, não é mesmo? Aqui eu pego entre 41 e 46. E aí, Sim. claro, faço reflexões gerais, tanto no corpo do texto quanto em notas de rodapé, a respeito de outros períodos da vida do Marx, fazendo comparações de como coisas mudaram, algumas questões que se mantiveram, tal. Mas ficou na minha cabeça essa ideia de ainda abarcar outros períodos. Então, até o próximo projeto que eu estou trabalhando é uma continuidade que eu pretendo abarcar os anos de 47 a 57 da produção de Marx. E qual você acha que é a contribuição fundamental do seu trabalho para os estudos sobre o Marx e sobre a esquerda em geral? Vamos lá. Eu acho que eu tento dar importância ao debate com alguns autores que escreveram na época do Marx, que não são muito valorizados, né? Que são os chamados jovens hegelianos, que em geral as pessoas sabem que existe algo do jovem hegelianismo, então, mas eles não são lidos propriamente, né? Então, particularmente, com maior destaque, o Bruno Bauer, o Ludwig Feuerbach, ele é um pouco mais lido, né? Porque se discute muito a relação do Marx com ele. O Moses Hess, que eu percebi que era um sujeito muito importante no processo de desenvolvimento do Marx, ele é praticamente desconhecido. E o Max Stirner é uma figura-chave, na verdade, uma figura muito, muito relevante para entender como o Marx vira comunista, né? Então, assim, no fundo, a minha pesquisa é essa, entender como o Marx vira comunista. E em geral, as explicações, o que eu fui me deparando, percebendo que as explicações são muito pobres, quando não estão equivocadas, né? E porque elas desconhecem esses outros autores, muitas vezes não percebem, até comento isso na introdução, que o Marx, em determinados momentos, ainda é quase assim como um aluno desses outros sujeitos. Ele não tem ainda um pensamento próprio, uma linha de concepção, ou mesmo política, né, programática própria, desenvolvida. Então, assim,
existe uma certa sobrevalorização de algumas posições do Marx, que é quase uma retroprojeção, dada a importância do Marx, principalmente do Capital, etc., tem um estudo justificado, né, louvável, das obras mais de juventude, mas aí esse estudo é feito de uma forma um pouco assim, com um teor crítico um pouco baixo, eu acho. Aí quando se estuda esses outros autores, se percebe que alguns deles falaram as mesmas coisas que o Marx, antes do Marx, e que o Marx era um aluno deles, ou estava copiando concepções deles. E esses sujeitos não passaram para a história porque eles eram digamos assim, tinham uma produção que era muito particular de um determinado contexto histórico, alemão, etc. e tal. E o Marx passou para a história muito mais pelo que ele fez depois, né? Então, tentando responder, essa sobrevalorização desse Marx jovem, eu acho que cria algumas concepções programáticas, políticas, que não estão de acordo com as posições que o Marx defendeu depois. E eu acho que Algumas isso que ele criticou. quase essa valorização do Marx jovem, assim como a valorização da juventude de vários pensadores, foi quase um movimento mundial que dura um tempo, cujo resultado, no caso do Marx, é até aquele filme, né? Sim, sim. E que tem Que muitos trata problemas. dos anos de juventude. Tem muitos problemas. É filme também, né? Mas... não, eu nem estou exigindo nada além daquilo, mas aquilo é importante para que uma pessoa, um jovem, coisa assim, né, se interesse, entre naquilo. Mas aquilo não é suficiente para a preocupação que o Marx tinha do ponto de vista teórico e político, né? Claro. Porque eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender ou de pensar sobre como grandes pensadores ou grandes cientistas se tornam o que se tornaram depois, né? O que na juventude deles os fez enveredar por determinados caminhos da vida, de pensamento, de pesquisa, etc. Então, acho que vem bem nisso. É isso um pouco o interesse, né? Sim. Você não acha? Não, com certeza. E muita coisa assim que são debates políticos muito importantes do período que levam a reflexões teóricas de alto grau, porque são pessoas de nível muito alto, esses sujeitos. E aí essas reflexões profundas levam a um desenvolvimento teórico único. Então, é importante entender a época do Marx, com quem ele estava debatendo, quem ele estava criticando ele, o que a crítica dos outros levou ele a pensar, né? Então, isso que eu acho que eu tentei fazer em detalhes, assim, tem capítulos longuíssimos, sobre o resto acho que tem umas 80 páginas, tal. E não tem abordagem desses temas, né? Então, Claro. acho que o livro busca jogar a luz sobre coisas um historiador do Marx, eu acho que eu penso nisso quando eu pensei nisso quando eu li o livro. Falei, o Rafael, na verdade, ele vai buscando ali pistas de pensamento, pistas de teoria, pistas de um caminho que o Marx teria trilhado para virar o próprio Marx depois, não é mesmo? O Lincoln Seco, né, companheiro, professor Lincoln Seco, ele é historiador e na época até da banca ele falou isso. Foi o primeiro livro da editora, A Revolução dos Cravos. Olha que legal. Agora ele republicou por outra editora, mas foi o primeiro livro da editora. Ele tem dois, ele tem um sobre o Gramsci na Alameda também. Sim. O do Gramsci eu tinha visto, esse outro eu não sabia que era o primeiro. Era o primeiro, foi. Então, o Lincoln na época ele falou isso, olha, você fez um trabalho historiográfico muito interessante também, né? Conseguiu pegar contextos da época, jornais da época, cartas trocadas não só entre o Marx e o Engels, mas entre os outros, literatura de outros sujeitos para entender qual era o grau do debate, o que estava acontecendo. Então fez uma contextualização histórica interessante. Eu busquei fazer isso. Né, a Inglaterra no século XIX, a presença do Marx na Inglaterra do XIX, ali, aquela relação com o Engels, que também é uma relação muito próxima com os meios de produção, etc. Sim. Acho que aquilo é fundamental para entender o próprio pensamento do Marx que vem depois, né? E é isso que fica claro no seu livro. Eu busquei também fazer uma análise das obras em detalhes, né? Então eu fiquei com essa preocupação, dar um contexto histórico,
dar um contexto do debate, explicar as obras dos interlocutores e entrar no detalhe das obras do Marx também. Então, alguns capítulos são bem longos, com talvez até demonstração demais, né? Até o Ricardo Mussi, professor também que escreveu a quarta capa, que está muito clara, né, sobre o livro. Está muito legal essa quarta capa. Está muito boa, mas ele comentou isso não saiu da minha cabeça. Ele falou, olha, está muito importante, talvez você tenha feito demonstração demais, colocar citação demais para comprovar o que você falou. Então, acho que isso pode até cansar um pouco os leitores, até, enfim, é uma discussão, né? Eu tive essa opção optei por fazer algo técnico, tendo em vista no futuro fazer algumas coisas um pouco mais populares, né? Não, mas eu achei que no final pode ser, mas ao mesmo tempo é uma maneira de provar bastante fortemente o seu argumento, assim, que sendo ele bastante embasado, mesmo que muitas vezes sejam capítulos ou subcapítulos muito longos, eles embasam o argumento principal que você está tratando no livro, e acho que isso foi uma das coisas que me deixou tranquila em deixar esses trechos no volume. Então, achei que essa parte foi muito interessante. E eu acho engraçado pensar, muitas vezes, que você sabe, eu estudo história da moda, mas na verdade é uma história da moda que pensa sobre os tecidos, a Inglaterra no século XIX, o capitalismo e tal. E eu tenho um livro que é muito interessante, que chama O Casaco de Marx. Eu já me deparei com ele, mas eu nunca li. Em que está falando de várias coisas de filosofia, não sei o quê, e uma das coisas que ele fala, que para historiador é engraçado, é que o Marx, para entrar na biblioteca e fazer a pesquisa que dá no Capital, ele tinha que estar de casaco. Se estava sem casaco, Sim. não entrava. Tinha um dress code, assim, para entrar. E era um casaco. Só que muitas vezes ele tinha que penhorar esse casaco. Exatamente. Então, você tinha uma contradição e uma dificuldade. Acho que esses são os anos mais duros do Marx, né? Em que Os anos ele 50. não é? Sim. Fala um pouco sobre isso, que eu acho interessante, esses anos 50, tipo, tem um contraste, eu acho que é a palavra certa, entre uma vida cotidiana muito espartana e com pouquíssimo dinheiro e com desgraças pessoais na vida dele, contrastando com uma florescência intelectual e de pensamento bastante forte. Nesse período, ele se estabelece, assim, ele estabelece as ideias principais que ele vai desenvolver depois, não é mesmo? Não, sem dúvida. Foram os anos mais difíceis, né, de miséria, com oscilações, claro, né, e dependendo muito de trabalho, principalmente para o Tribune de Nova York, mas também para outros jornais, e oscilações de renda, né, perdeu alguns filhos devido à situação de miséria, né, mas ao mesmo tempo também eu acho que tem toda uma situação que é a derrota da Revolução de 48, né, e o exílio em Londres, tudo isso faz com que ele repense, né, sobre uma experiência histórica muito profunda, que foi essa experiência da Revolução de 48. E faz com que, permite que também ele entre num grau de estudo de questões econômicas muito mais profundo. Então, ali ele vai entrar numa relação crítica com a obra do Ricardo, do David Ricardo, muito interessante, não só dele, né, mas alguns autores comentam, eu acho que em algum grau está certo, né, que o Marx ali, até esse período que ele se enfurna para estudar, ele tinha uma posição que seria mais próxima dos chamados ricardianos socialistas, ou socialismo ricardiano, que derivam concepções socialistas da teoria do Ricardo, mas que tem muitos problemas de concepção de teoria do valor e de teoria monetária, principalmente. Então, nos anos 50, com o balanço da crise de 47 e dos problemas que a crise criou para a própria teoria do Ricardo, sobre teoria monetária, etc. e tal, o Marx ele vai
chegar em novas reflexões totalmente diferentes sobre teoria do valor. Enfim, é um período longo de estudo que a gente vai ver expresso. Tem alguns manuscritos pequenos, começo dos anos 50, né, meados dos anos 50, mas a gente vai ver expresso de forma mais clara nos chamados Grundrisse, né, nos fundamentos da crítica da economia política. Então, ali realmente você tem um momento de virada. É fundamental. É fundamental, é um livro excepcional. Isso. É claro que o Marx ele vai se desenvolver muito também depois disso, né? E mesmo depois do volume 1 do Capital, ele também vai se desenvolver. Nos anos 70, as pessoas acham que ele ficou num silêncio, mas tem assim, manuscritos importantíssimos. E a sua próxima empreitada é se aventurar pelos anos 1870, não? Não, eu vou pegar 47 e 57 em detalhes, a minha ideia é essa. Então, aí depois disso, eu tenho uma pretensão futura de trabalhar os manuscritos preparatórios do Capital. Então, me focar ali começo dos anos 60, talvez até a primeira edição do Capital. Mas, a princípio, a minha ideia é fazer até uma certa comparação nessa próxima pesquisa do desenvolvimento do Marx entre a miséria da filosofia e os Grundrisse. Então, entender como ele muda diversas concepções teóricas e filosóficas, assim, econômicas e filosóficas. Então, a ideia é um pouco fazer um detalhamento disso, entender, principalmente, acho que é muito importante o debate dele com a corrente do Proudhon, né, que é, em grande medida, responsável por fazer com que ele conceba o início do Capital, né, da exposição, que vai ser na Paracrítica da Economia Política, né, de 59, a partir do conceito de mercadoria, né. Então, a discussão... Isso é muito interessante, porque o Marx está sempre dentro de uma discussão política, e as concepções teóricas vêm dentro de uma disputa política. Então, ali ele está numa discussão política com o Proudhon, muito preocupado com a influência do socialismo proudhoniano, porque ele já sabe ou imagina que a próxima revolução vai vir na França, como se pensava na época, e a Comuna de Paris vai confirmar. Então, ele está muito preocupado com a influência do proudhonianismo, né, do prudonismo. Então, isso leva ele a pensar muito seriamente sobre o início expositivo da obra, e aí isso vai... na verdade, é aí que ele começa os Grundrisse, né, com o debate com o discípulo do Proudhon, que é o Darimon. É aí que ele começa a escrever os Grundrisse. E toda a preocupação inicial do Paracrítica da Economia Política e do Capital, pela forma da mercadoria, é uma tentativa de combater politicamente a corrente do Proudhon. Tem outras questões muito importantes, é claro, de método, etc. e tal. Do ponto de vista político, é uma questão muito importante para o Marx. E aí, esses são os próximos passos, né? Você vai fazer... Está no pós-doc já, né? Não, eu estou tentando ainda, estou aplicando. E uma das coisas... Eu acho interessante pensar a pesquisa sobre o marxismo no Brasil em relação a um diálogo fora do país, né? Quer dizer, com outros especialistas porque essa discussão sobre o Marx e a pesquisa sobre o pensamento do Marx, o estabelecimento de pontos teóricos importantes e tal, está em muitos lugares há muito tempo, né? E com muitos pesquisadores também se debruçando sobre isso. Quer dizer, é menos do que a gente acha que é, ou que deveria ser, mas tem bastante gente que fala sobre isso e queria saber de que maneira o seu trabalho dialoga com o que está se pensando sobre o Marx fora do país, nesse período e nesse sentido. Sim. Eu acho que, por exemplo, algumas discussões sobre a relação do Marx com o Max Stirner, que o Stirner é o que escreve O Único e Sua Propriedade, que é publicado no final de 44 e início de 45, na virada ali. O livro do Stirner foi fundamental para o Marx escrever a ideologia alemã. Na verdade, o grosso da ideologia alemã, isso é uma questão que as pessoas não notam muito, é contra o Stirner, porque existe um hábito de leitura da chamada ideologia alemã, que nem dá para dizer que é propriamente uma obra, né? Não foi finalizado, né? Mas o grosso é contra o Stirner, mas o que se lê é a parte chamada primeira parte sobre Feuerbach,
que é uma parte pequena, que eram diversos manuscritos, isso analisa em detalhes e tal, e esses manuscritos são tirados de outras passagens em que o Marx está discutindo, principalmente com o Stirner e com o Bruno Bauer. Mas, enfim, as pessoas têm esse costume, porque, assim, dentro do trecho do Feuerbach, estaria uma exposição, ou essa é a concepção que se constrói, estaria uma expressão, né, uma exposição mais clara pela primeira vez do que ficou chamado de materialismo histórico, que é um termo que o Marx nunca usou, nem o Engels usou ao final da vida, mas o Marx nunca usou. Menos ainda o materialismo dialético, né, que aí já é coisa do Plekhanov, Dietzigen e outros caras. Mas o Marx ele chama aquilo de concepção de história. Mas, enfim, nesse trecho do Feuerbach, do manuscrito, estaria pela primeira vez, uma exposição clara da concepção de história, o chamado materialismo histórico. E aí, por isso, só se lê esse trecho. E não se lê o trecho sobre Stirner, que é 3/4 do livro. E aí não se entende a importância do debate do Marx com o Stirner. Então, isso é uma coisa que alguns intelectuais de outros países começaram a dar destaque. Já, assim, não é de hoje, mas algumas décadas já. Mas no Brasil essa discussão não existe, praticamente não existe. Existe uma leitura ainda que valoriza muito a relação do Marx com o Feuerbach. E aí vai para essa linha de que com o Feuerbach o Marx virou materialista, etc. e tal. E o que eu busco mostrar é que justamente graças ao debate com o Stirner, eles percebem que as concepções do Feuerbach não são materialistas, são idealistas e ideológicas, e se contrapõem àquilo, e a forma de socialismo que é derivada daquilo, que é o chamado socialismo verdadeiro, né? Então, se não se compreende o debate com o Stirner, não se compreende o afastamento do Marx em relação ao socialismo verdadeiro, ou a corrente política que tirava conclusões políticas da obra filosófica do Feuerbach, que um dos principais destaques era o Moses Hess. Mas o Marx e o Engels faziam parte dessa corrente do socialismo verdadeiro de forma assim muito aguerrida, até começo de 40, até chegar ao livro do Stirner, que é uma paulada na cabeça deles, eles ficam balbuciando sem conseguir responder. O Marx chega a contatar um editor para fazer uma resposta, não consegue escrever. O Engels oscila, o Engels primeiro fala que tem que apoiar o Stirner, aí numa outra carta ele pede desculpas para o Marx, fala, não, desculpa, a gente não tem que apoiar o Stirner, a gente não tem a carta do Marx, a gente tem as duas cartas do Engels, a do Marx infelizmente se perdeu. Mas enfim, a obra do Stirner traz um problema filosófico para eles, que eles ficam trabalhando durante o ano de 45 inteiro e até meados de 46. Enfim, então é toda uma questão teórica que durou praticamente 1 ano e meio para eles. E o que a gente chama de materialismo histórico, de uma forma muito simplista, né, mas que eles chamavam de concepção de história, deriva da redação da ideologia alemã e do debate entre eles durante 1 ano e meio. Então é muito interessante, assim, e tem manuscritos muito importantes. Por exemplo, a gente conhece as teses sobre Feuerbach, mas a gente mal sabe que existem outras teses sobre Feuerbach de 46, que tem uma estrutura muito similar, que são muito fortes, em alguns elementos até mais fortes do que a tese de 45, né? Enfim, então tem várias coisas interessantes que eu tento dar destaque. E alguns destaques desses elementos existiam em debates internacionais, mas no Brasil é um silêncio. E a sua tese agora que virou livro vem preencher um pouco essas lacunas e debater com esses pensadores de fora daqui do pensamento do Marx, né? Então, isso é algo bem interessante. A gente vai ter lançamentos, não é mesmo? Vamos ter alguns. Então, quer falar sobre um pouquinho, chamar para os lançamentos? A gente vai divulgar nos canais da Alameda, mas o Rafael vai falar alguma coisa antes. Eu preciso só verificar todas as datas, porque não... A gente vai fazer primeiro vai em geral e a gente coloca as datas no Instagram da editora. Maravilha. Só para a gente fazer um chamamento. Sim. Vamos ter primeiro um em Curitiba. Vai ser na Universidade Tuiuti do Paraná. A gente vai fazer também na Federal.
devido à greve, ainda bem, né? Não vai ter lá. Tomara também que venham companheiros ali da greve participar da atividade. Aí faremos, depois de Curitiba, faremos 3 em São Paulo. Um primeiro vai ser um debate com um tema muito focado, que é a questão do jovem Marx e o Lukácianismo, né? Então, é um debate sobre as concepções do último Lukács, né? Do Lukács da ontologia do ser social, ou pelo menos assim, da década de 30 para frente, questões que ele desenvolve. Então, não é o Lukács histórico, consciência de classe, né? Mas da forma como esse Lukács lê o jovem Marx, que eu tento mostrar aqui como assim, tem textos que, do meu ponto de vista, do Marx, desse período, né, que não são lidos, por exemplo, com destaque para o adendo da ideologia alemã, né? Algumas passagens lá, de crítica aos socialistas verdadeiros. São textos assim que serviriam muito, do meu ponto de vista, para fazer uma crítica às posições do Lukács da ontologia do ser social. E assim, em detalhes, tal. Então, essas questões são importantes. Então, nesse primeiro debate, a ideia é focar um pouco nisso. Eu gosto dessa ideia de lançamentos com debate, ainda mais em livros que são livros de pensamento, assim, né? Livros de filosofia, pensamento filosófico, é legal. E são recortes diferentes. Cada debate assim, vai ter um ponto diferente, vai até me ajudar para pensar um pouco mais o problema como um todo. E com professores diferentes, né? Em Curitiba vai ser com o professor Ricardo Mello, que é professor da Federal do Mato Grosso do Sul, mas faz pós-doc na Federal do Paraná. Aí esse debate sobre Lukács vai ser uma apresentação minha. Aí em seguida vamos fazer na FEFELESH no dia 14, com a presença dos professores Ricardo Mussi e do Lincoln Seco. Aí vai ser uma discussão mais geral, assim. Pô, por favor. Fico muito honrado. E, enfim, eu nem comentei antes, mas eu fico muito feliz por estar publicando pela Alameda. Eu também fiquei feliz com o livro. A qualidade realmente ficou ótima. Pelo amor de Deus, ó. Bom, e aí vamos ter atividade na Alameda, né, dia 16, então, que é o lançamento oficial, propriamente, que acho que vai ser um momento muito bom para convidar todos os colegas a ter um momento de confraternização. Acho que isso vai ser muito importante, até porque eu estou fora do Brasil há alguns anos. E aí, por fim, teremos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Livraria Circula, também ali, que é um espaço tradicional da esquerda, de lá. Eu acho que vai ser um debate bem interessante. Vai estar presente o professor Fernando de Lemburg, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul. Ai, Rafael, que bom. Bom, eu queria agora, estamos chegando no final do programa, é meia horinha só, queria agradecer sua participação e falar que a gente está muito orgulhoso com o livro na Alameda. A gente sabe que os estudos sobre Marx são fundamentais para a defesa da democracia e do livre pensamento, e que sua obra é uma contribuição original, singular e muito importante para essa linha de pensamento e esse campo de pensamento, né, sobre o Marx, e também, né, a defesa do livre pensamento, da democracia, enfim, valores que nos são muito caros. Queria mandar um beijo para todo mundo, um beijo para você, falar que vou estar no lançamento na USP e aqui na Alameda, então que a gente nos veremos em breve, e bom resto de tarde para você. Maravilha, Joana, muito obrigado. Obrigado, companheiros da Alameda, todos que estão envolvidos no processo de produção, direto ou indireto. É uma grande alegria para mim, e esses debates vão ser muito bons. Vai ser ótimo mesmo. Um beijão, Rafael. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.